Bom, boa tarde a todos. Esse é o nosso, já perdi a conta, eu ia falar, esse é o nosso quinto encontro do GT1, mas já não tenho tanta certeza, já fizemos vários encontros, mas, enfim, estamos caminhando aqui no grupo, sempre lembrando, né, esse GT, ele se dedica a investigar uma intersecção entre Estado, tributação e economia, e verificar em que medida os nossos arranjos tributários, os nossos arranjos de arrecadação contribuem ou não para o exercício da cidadania fiscal. E a dinâmica desse GT é sempre para que nossos pesquisadores possam fazer perguntas de forma bastante livre aos entrevistados. E nosso entrevistado de hoje é o Dr. Rodrigo Spada, vice-presidente da Febrafit, graduado em Direito, foi secretário, foi auditor fiscal, né, da Receita Estadual do Estado de São Paulo, e hoje ele vai nos brindar com as suas percepções sobre esse tema. Nós fizemos aqui um questionário preliminar, mas eu acredito que o melhor de tudo é que a gente tenhamos a maior liberdade possível para que o senhor possa comentar, do ponto de vista de quem está do lado do fisco, qual a percepção sobre essa relação entre fisco e contribuinte, sobre os desafios da atuação de quem está do lado da administração tributária em operar esse Estado, que também não ajuda, em certa medida, dado alguns arranjos tributários, para favorecer essa relação um pouco mais harmoniosa, né, entre fisco e contribuinte, que é uma via de mão dupla. Acho que não existem vilões aqui, a gente está tentando entender o que está acontecendo nesse estado de coisas e como fisco e contribuinte precisam se realocar nesse espaço pós-moderno, para utilizar as palavras do professor Garcês. Então, sem me alongar, gostaria de passar a palavra ao senhor e deixar todos os nossos pesquisadores à vontade para fazer perguntas. Muito obrigada. Legal, Nora. Uma boa tarde a todos aqui que nos assistem, especialmente ao professor doutor Garcês. E eu queria que, antes de mais nada, até para fazer justiça, né? Porque aqui nós estamos na academia e esse título doutor faz muito sentido. Então, eu gostaria que todos me chamassem de Rodrigo ou Spada, como preferirem, porque aqui doutor é o professor doutor Garcês, o doutor Eurico e outros. E se a gente quer, né, e essa é o que a gente está propondo aqui, romper as lógicas tributárias, que elas são, como o professor já disse, estruturas de poder, a gente tem que romper também com essa cultura de que, de repente, algum poder financeiro representa um status social. Eu tenho um sítio aqui em São Luís do Paraitinga, que é onde eu estou, e aqui em São Luís do Paraitinga eu não consigo ir no posto de gasolina ou no supermercado sem ser chamado de doutor. Então, é uma questão que no dia a dia está na cultura do brasileiro, mas, infelizmente, a gente tem que romper com isso, e os doutores são, muitas vezes, a gente sabe disso, a questão semântica tem muito sentido. Ela é excludente. Quando a gente coloca um título de doutor, coloca uma pessoa acima de outra, no dia a dia, não na academia. Como eu disse, a academia, isso faz sentido. A gente coloca uma pessoa acima da outra e interrompe o debate, né? E se a gente está querendo discutir transparência, a transparência ela tem que ser geral, independente da camada social das pessoas que elas se encontram, e esse é um grande desafio. Eu não preparei uma apresentação, então eu quero deixar aqui todo mundo muito à vontade para interromper a qualquer momento e perguntar, porque certamente com isso nosso bate-papo vai ser tanto mais rico quanto mais interrupções e colaborações eu tiver aqui. Então, a minha fala é no olhar, né, sobre a perspectiva de um auditor fiscal que está licenciado, então quero colocar aqui de pronto que eu não falo em nome da Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo e nem como agente fiscal de rendas, e a minha fala é unicamente como presidente de uma entidade de classe, que é a Federação Brasileira de Associações de Fiscais de Tributos, que é a Febrafit, representa 30 mil auditores fiscais no Brasil, estaduais, e que muito me orgulha. Então, sobre essa perspectiva, primeiro,
eu quero dizer duas coisas, até sobre a introdução da Laura. É lógico que a gente foi instado a debater sobre a questão da transparência, e ela é sempre colocada nessa lógica bipolar entre fisco e contribuinte. E, ao meu ver, essa lógica, não que ela seja errada, mas ela é incompleta. Ela não trata do problema no seu atual tamanho. A gente precisa colocar o problema endereçado no tamanho dele, encapsular no tamanho correto. E o tamanho ele é muito maior do que essa lógica, nesse binômio fisco-contribuinte. Porque nessa relação entre o fisco e o contribuinte, existe uma terceira parte, que ela não está ali tangibilizada, muitas vezes, não está visível, mas ela existe, que é a sociedade. Então, é um triângulo entre fisco e contribuinte. Muitas vezes a relação ela em duas vias, como a Laura colocou. Parece ser em duas vias, mas existe um terceiro polo e que ele é o mais importante, porque a gente tem que sempre pensar na primazia do interesse público. Mas muitas vezes nessa relação entre fisco e contribuinte, essa terceira parte, a sociedade, ela não está ali manifestada, ela não está materializada, e por isso, muitas vezes, as soluções ou pseudo-soluções que são dadas à problemática tributária, ela acaba sendo opaca. Então, o nosso sistema tributário, que é tido como um dos piores do mundo, e eu concordo com essa visão, ela é, sim, uma série de acomodações, inúmeras camadas sobrepostas, que vêm desde se for colocar como o professor Garcês coloca, né, desde a descoberta do Brasil, certamente, desde quando dividiu o Brasil em 15 capitanias hereditárias, e talvez por isso que a nossa cobrança de tributo sobre herança é muito tímida, para falar um pouco, porque tínhamos capitanias hereditárias, 15 famílias que detinham o poder, não queriam que a herança fosse tributada. Isso se mantém até hoje. Então, desde lá, passando pelo Código Tributário Nacional de 66, a Constituição de 88, nós temos uma série de acomodações nesse sistema tributário, inúmeras camadas, que revelam o sistema mais profundo da estrutura de poder da nossa sociedade. Então, e aí, nessas acomodações, muitas vezes, ou a maioria das vezes, a sociedade vai sendo deixada de lado nesse debate. Então, em nome dessa sociedade, em nome da primazia do interesse público, em nome da transparência, que a gente deveria rever esse binômio e sempre trazer, né, nos debates também esse terceiro polo, e aí o Fabiano faz muito bem nisso, ou fazia, né, na frente da transparência internacional, mas sempre com esse olhar, trazendo a sociedade para um debate que ele nunca deveria ser esquecido. Então, a ótica do fisco, que por muitas vezes é visto como uma ótica, como um polo de algoz, né? Nós somos os que, infelizmente, ou felizmente, né? Depende, tem um lado bom também, mas o fisco ele age, conforme o Código Tributário Nacional, uma atividade plenamente vinculada. Nós não temos a discricionalidade que um juiz tem, que a magistratura tem, para fazer o seu próprio juízo de valor. Então, em consequência disso, né, o artigo 3º do Código Tributário Nacional, que define o tributo e fala que é cobrado mediante atividade administrativa plenamente vinculada, não dá qualquer discricionalidade, nós ficamos limitados à aplicação, à estrita aplicação da lei. E o que fazer se essa lei é ruim? Nós temos aí na história governos legalistas que cometeram atrocidades, né? O mais famoso é o próprio nazismo ou fascismo, que, em nome de uma legalidade, sobrepôs toda uma raça ou campo de concentração
em nome de uma legalidade. Então, o que eu prego e defendo é que a aplicação da lei ela deve ser, mas na medida que isso não vá contra os valores mais altos da sociedade. E esse juízo de valor, o fisco deve fazer não na prática da sua atuação. Eu, enquanto agente fiscal de rendas, não posso ir contra a lei na minha atividade. Mas, quanto presidente de uma entidade de classe, a gente tem liberdade para poder denunciar. Eu acho que o nosso papel é esse, é o denuncismo, é poder colocar a nossa visão, até porque, e eu já passo para o professor Garcês, nós somos as primeiras vítimas desse sistema tributário. Nós, enquanto fisco, vivemos a crise em sua máxima intensidade, porque vivemos de dentro. Estamos no centro dessa discussão e temos que operacionalizar esse manicômio tributário e somos vítimas do seu julgamento. A sociedade que sofre com isso vê o fiscal como o cara que vai na sua empresa, de um contribuinte, por exemplo, e, em vez de entender a dificuldade, tem que ser o cara que puxa a guilhotina, muitas vezes um contribuinte em dificuldade, um contribuinte que já sofre os problemas da crise econômica, e vai o fiscal e puxa a guilhotina sem qualquer dó, sem qualquer juízo, e prejudica empregos, e tem toda esses desdobramentos que pode acontecer. É lógico que existe o outro lado, que o fisco defende a concorrência leal, defende a economia, defende o erário público, e são valores que se contrapõem. Mas a gente não pode, né? A gente tem que lembrar que uma autocrítica tem um importante lugar no debate. Eu não falo disso para desmerecer a função do fisco. Estamos aqui entre pessoas instruídas e o fisco é republicano. Não existe Estado sem administração tributária. Mas uma autocrítica tem um lugar no debate. Então, a gente coloca aqui a estrita aplicação da legalidade num sistema tributário disfuncional, anacrônico, depõe contra os seus aplicadores. E é impossível, é um problema estrutural, é impossível, sem uma legislação correta, boa, aplicar a transparência, por exemplo. É como um alfaiate que, sem um tecido de qualidade, sem a tesoura afiada, sem a linha de qualidade, por mais que seja hábil, tenha destreza, tenha capacitação, ele não consegue entregar um produto, um terno de boa qualidade. Então, essa é só uma introdução para o debate. Eu anotei outros pontos aqui que eu gostaria de falar, mas o professor Garcês levantou a mão e o debate é mais rico mesmo. Vamos lá, professor. Não, mas, professor, mas, Rodrigo, se quiser continuar, seguindo mais um pouquinho, eu aguardo aqui para... Esse começo, assim, primeiro, até mandei errado o link, mas essa música do Paulinho, que você falou dessa Terra de Doutor, é um grande samba do Paulinho da Viola, você me lembrou. Aqui tem uma opção de coisas muito importantes, e esse grande ausente, né, do debate, que é a sociedade, vamos dizer assim, e que está no fundo, acho que tem aí, por isso que eu quero perguntar, como eu ouço a sua fala, é que, olha, essa não é uma... o auditor fiscal, ele não está olhando só para o contribuinte e para o fisco, ele tem presente o impacto dessa decisão na sociedade. Né? Isso eu acho fantástico. E, no entanto, existe uma restrição normativa muito específica, né, da estrita legalidade para o fisco, para isso. Agora, o que me estava pensando aqui é que esse princípio da legalidade, de certa maneira, de um modo mais ou menos direto, era constitutivo de todos os poderes, né, no sistema moderno. Né? Então, também todos os órgãos de governo, pela lei administrativa, o judiciário deveria também se pautar por isso.
E nós vamos vendo que, no funcionamento do governo como um todo, isso foi sendo, de alguma maneira, flexibilizado, vamos dizer assim. No campo do executivo, muitas coisas foram criadas, mas, por exemplo, a ascensão de agências reguladoras em que os próprios atores podem ajudar a construir a forma de regulação, muitas vezes até, talvez de maneira mais expressiva, mas foi um jeito de tentar flexibilizar compreensões mais restritas de legalidade. O judiciário não precisamos nem dizer. O judiciário tem feito interpretações, e não vamos entrar aqui no mérito, né, se certas ou não, mas com a noção de que a aplicação da legalidade estrita seria prejudicial ao próprio sentido do sistema de justiça, ao próprio sentido do funcionamento do sistema judiciário. Por que será que o fisco tem que ficar só ele preso a isso? Na medida em que ele atua, como o senhor bem colocou, numa dimensão fundamental da vida em sociedade, que é a produção econômica, e mais que isso, é o financiamento do Estado e a possibilidade de redistribuição. Não é? Seria o caso, Rodrigo, da gente tentar flexibilizar, tentar, por meio de lei, flexibilizar esse princípio da atividade plenamente vinculada? Não seria o caso da gente ter um espaço de discricionalidade? Eu estou pensando aqui que, por exemplo, a relação, em alguns momentos, depende do tipo, mas uma dimensão, pelo menos, da relação fisco-contribuinte, tendo a sociedade por fundo, não é de todo dissemelhante com as relações de trabalho, por causa da disparidade de poder, etc. e tal. E a justiça do trabalho tem uma maneira de pensar, uma maneira de produzir completamente diferente de outras áreas do direito, justamente porque leva em conta essa presumida hipossuficiência do trabalhador, vamos dizer assim. Estamos tentando fazer reforma tributária, estamos tentando fazer uma opção de coisa. Será que não seria uma briga melhor repensar ou tentar mudar esse princípio do plenamente vinculada, cuja mudança não é totalmente desvinculada, certo? Mas a gente ter uma condição normativa de princípios que dessem aos auditores algum grau de discricionalidade, e daí depois quer brigar, vai para a justiça, se for mal aplicada. Mas não é que a gente não está tendo conflito tributário hoje. Primeiro, então, acho que são duas perguntas. Faria sentido pensar em flexibilizar esse princípio, ou você acha perigoso? E segundo, você acha politicamente factível? Talvez ele não podia ter até um impacto, de certa maneira, mais forte do que a reforma, ou de que aspectos da reforma. Então é só isso, desculpe ter interrompido para falar essas coisas. Não, foi perfeito para encaminhar o resto da discussão, até, professor, que eu tinha pensado aqui, foi muito legal, e eu vou poder continuar até ir respondendo. Eu queria aqui, então, aproveitando até, para agradecer ao nosso colega Marco Túlio, que está aqui, porque ontem, domingo, professor, ele me mandou mensagem perguntando se queria ajuda, queria discutir para o debate. Então, algumas coisas que eu vou dizer aqui que o senhor perguntou, foi ele que me provocou também num bate-papo ontem. Mas a sua fala está plenamente ao encontro do que prega a OCDE e o CIAT. Então, tem duas organizações internacionais relevantes para este debate, que é a OCDE e o CIAT, que é o Centro Interamericano de Administrações Tributárias, com sede no Panamá, e que congrega dezenas de países discutindo questões tributárias. E tanto uma quanto a outra, a literatura deles, porque todo ano eles soltam notas técnicas e tal, eles já mitigam ou relativizam, melhor dizendo, o princípio da legalidade estrita, por várias razões, né? E a gente está com estudo, inclusive na FEBRAFIT, nosso grupo técnico, para um projeto de lei, já temos a minuta, estamos nesse momento fechando com as outras entidades do fisco para tentar levar para o Congresso. Porque, como o professor disse, são duas faces da mesma moeda, né? O sistema tributário é feito, por um lado, da legislação tributária e, por outro lado,
pela administração tributária. Como é que é a operacionalização disso? É como, para dar um exemplo simples aqui, a saúde. Existem as técnicas, né, a tecnologia para diminuir sofrimento, salvar vidas das pessoas. Porém, existe um aparato que aplica isso no Brasil, pelo público, é o SUS, né, o Sistema Único de Saúde, que é modelo para muitos países do mundo, apesar das suas deficiências, mas é um modelo universal e que, com poucos recursos, faz muita coisa. A administração tributária seria o SUS para a saúde. Estaria até mais relevante, porque a saúde ela pode ser aplicada pela iniciativa privada também. Existe uma subsidiariedade. A parte tributária, não. Ela é exclusiva do poder público. Então, a modernização da administração tributária ela é tão relevante quanto a legislação tributária. Então, o que nós pregamos, né, o que nós defendemos, que o sistema tributário ele precisa mesmo ser alterado. Não adianta só a modernização da administração tributária. Aliás, eu posso dizer com toda tranquilidade que nós temos uma administração tributária muito moderna, como uma das mais modernas do mundo reconhecida, porque a complexidade ela obriga a evolução, obriga o uso massivo da tecnologia para poder dar conta desse cabedal de leis e de dados que a gente tem. Assim como o sistema bancário foi muito reconhecido, brasileiro, no mundo, porque nós tivemos que lidar por muito tempo com uma inflação galopante, os bancos tiveram que se desenvolver para isso, o fisco também, guardadas as devidas proporções, se desenvolveu muito para lidar com essa matéria-prima altamente complexa, milhões de legislações se sobrepondo. Então, nós temos um aparato, um corpo técnico muito qualificado, o concurso para entrar no fisco é muito concorrido, e a formação acadêmica desses profissionais é realmente privilegiada comparado com outros profissionais do serviço público, porque, além de ter as melhores escolas, nós temos diversidade. Então, nós não somos uma carreira exclusiva jurídica, nós temos economistas, juristas, pessoal de ciência da computação, engenharia, contabilidade, e uma série que traz uma matéria-prima na sua unidade muito rica. Mas, então, assim, apesar do desenvolvimento da administração tributária, ela por si só não é capaz de lidar com essa complexidade. Por quê? Na questão da transparência que nós estávamos dizendo, eu trago para aquela questão semântica do início, a gente precisa de algo simples, porque a complexidade ela traz opacidade ao sistema. Ela é excludente na medida que as pessoas não entendem. E quando as pessoas não entendem, elas não se interessam, elas se afastam da discussão. Então, o nosso tema é árido e passa ao largo. Era um tema que precisava ser debatido de forma prioritária nas eleições, por exemplo, a cada 4 anos, pelo menos as eleições de presidente, deputado, senador, governador, mas passa ao largo e a gente fica discutindo questões de gênero, questões de religião, que nada contra, mas eu penso que a questão tributária ela é fundante do próprio Estado, e a gente sabe disso, que determina quem paga e para onde vão os recursos. Essa deveria ser uma discussão central, mas pela sua complexidade, poucos se interessam. E, então, precisamos melhorar o sistema tributário. Porém, a melhoria da administração tributária também é imperativa. Por quê? Primeiro, a OCDE ela fala que nós temos que trabalhar com um novo paradigma. Qual é esse paradigma? Não buscar a punição, porque o fisco ele trabalha com vigiar e punir ainda, de Foucault, né? Ainda está nessa perspectiva. E o que a OCDE diz é que nós temos que ter um comportamento para trazer o contribuinte para conformidade.
Nós temos que incentivá-lo à conformidade. E isso implica em fugir da isonomia estrita, absoluta, como a gente faz. Esse é o problema. Porque a gente trata todo mundo de forma isonômica. É uma lei e não vale para todo mundo, bons e maus contribuintes. Enquanto que a isonomia, de forma absoluta, ela lesa outros princípios. Então, o que nós deveríamos, e é isso que diz a técnica mais moderna, é ter mais flexibilidade e poder fazer uma avaliação dos contribuintes caso a caso, e os bons contribuintes facilitar a vida dele e incentivá-lo a crescer e ganhar mercado. E os maus contribuintes tratar com todo o rigor da lei, e aí a lei deveria ser muito mais severa do que é, porque ao mesmo tempo que o fisco fica tentando vigiar e punir, ele não tem os instrumentos necessários para poder punir, porque a gente vive num ambiente, e aí seria a conclusão da minha fala, né? E esse é o grande problema, é um ambiente de desconfiança generalizada. A nossa crise é uma crise de confiança. A sociedade, o poder político, os contribuintes não confiam no fisco, porque o fisco ele vê uma vírgula errada e pune. Então, como você vai dar um poder exacerbado para quem não mede a aplicação desse poder? E aí a gente não tem como, por exemplo, muitas vezes tirar a erva daninha do jardim. A gente tem dificuldade para fechar contribuintes que lesam toda a sociedade. A gente tem dificuldade de cobrar, porque são muitas instâncias e o patrimônio se dilapida durante esse período, usa-se laranja, e, por fim, também tem uma questão que a gente não tem como... a lei penal para fins tributários, ela se extingue com simples pagamento, o que não acontece em outras esferas da vida civil das pessoas, né? Uma pessoa, mesmo para crimes famélicos, por exemplo, a família está passando fome e uma pessoa furta no mercado, se arrepende e devolve, ele vai ter a ação penal cabível. O contribuinte que sonega bilhões de forma muitas vezes dolosa, ele paga no final e está extinta a punibilidade. Isso incentiva-se. Então, existe um incentivo também vantajoso à sonegação. Então, a gente vive no Brasil uma crise de confiança. O fisco faz o que pode para cobrar, o contribuinte também desconfia do fisco e, em última instância, é a sociedade que faz as leis, e a gente tem várias lacunas legais que acabam prejudicando todo o sistema. Professor, não sei se eu cobri toda a pergunta, você falou também da questão política, né? Se a gente precisava... Mas eu vou abrir aqui, porque a Laura pediu a palavra, senão eu vou divagando aqui e perco a objetividade. Está excelente, está muito rico mesmo. Uhum. Obrigado. Eu queria aproveitar a expertise do Rodrigo e fazer uma pergunta específica sobre o artigo 98 do CTN, que eu acho que ele vai tangenciar vários dos temas que a gente acabou de tocar aqui, que é a questão do sigilo fiscal, e sobre essa questão do tratamento isonômico aos contribuintes. Na medida em que eu tenho... Acho que está dando dá um eco. Acho que o professor Garcês está com... Desculpa. Deu um eco na minha fala, só para... Não me culpa, não. O meu está fechado aqui. Na medida em que os autos de infração são protegidos pelo sigilo fiscal, em que medida isso também não contribui para que a legalidade que é aplicada ao contribuinte A seja diferente da legalidade que é aplicada ao contribuinte B? É claro que autos de infração, eles guardam ali informações que, teoricamente, devem ser protegidas pelo sigilo fiscal, porque elas dizem respeito àquela atividade empresarial, é uma questão de mercado. Mas não seria o caso da gente repensar o que é uma informação privada e o que é uma informação pública? Porque me parece que o quanto eu pago de tributos
deveria ser uma informação pública, porque é uma informação que não diz respeito à Laura como pessoa, mas diz respeito à Laura como cidadã. E para eu pagar corretamente os meus tributos, o meu vizinho precisa saber quanto eu estou pagando. É uma questão democrática aqui. Então, em que medida, até uma dissertação de mestrado defendida por um colega, o Daniel Zugman, ele tratou especificamente sobre o artigo 98 do CTN, ele desenvolveu ali o argumento dele em torno do argumento de que o artigo 98 do CTN cria as denominadas zonas de autarquia, das zonas nas quais eu posso dispor da legalidade ou aplicar a legalidade, uma legalidade diferente da outra, e não que isso necessariamente seja algo feito de forma proposital por aquele agente fiscal que vai aplicar a lei. Porque, dada a complexidade do sistema, a interpretação que o auditor fiscal A faz de uma coisa pode ser diferente da interpretação do auditor fiscal B. Isso não necessariamente significa um auditor bom e um ruim, mas a própria legislação ela permite essas tantas ambiguidades. Então, em que medida o artigo 98 do CTN não poderia ser, talvez, um ponto para a gente se debruçar mais e para questionar os limites do sigilo fiscal? Legal, Laura. Olha, é um tema que parece controverso, mas para mim, né, na minha visão, ele deveria ser resolvido com aquela problemática que eu trouxe no início. O sigilo fiscal, ele deve ser um instituto para defender o interesse público, a primazia do interesse público, e não para colocar questões particulares acima do interesse público. E é isso que se faz. Usa-se um instituto do sigilo fiscal de forma conveniente, muitas vezes, para proteger informações que, muitas vezes, se jogada à luz, pode resvalar em questões não republicanas. Então, essa é a grande questão. Então, o artigo 198 do CTN traz essa questão, como você disse, do sigilo fiscal. E é importante, porque eu falo como auditor fiscal. Eu já fiscalizei muitas empresas. E como um auditor fiscal, você tem acesso amplo às informações do contribuinte, de forma ampla. Você precisa ter acesso a não só as questões fiscais e contábeis, a contratos, a projetos, a informações que você pode, se quiser. Por exemplo, eu sou engenheiro de produção, é a minha primeira formação lá na Universidade Federal de São Carlos. Se eu fiscalizar uma indústria química, uma indústria qualquer, de refrigerantes mesmo, porque todo mundo fala que a fórmula da Coca-Cola é o maior segredo. Se um fiscal fiscalizar uma Coca-Cola, a matriz, ou onde é produzido o xarope, é bem provável que ele consiga, com alguma inferência, descobrir a fórmula da Coca-Cola, porque ele sabe lá nas notas fiscais todos os insumos e as proporções que ele compra. Quando você expande isso em 5 anos, por mais que tenha uma variação entre uma compra e outra, num período longo, isso se aproxima muito da realidade. Então, é muito delicada essa questão. Isso, você tem acesso a todas as compras, os fornecedores do contribuinte, quanto que ele paga, e aí o concorrente tendo acesso a isso, pode falar, mas espera aí, ô Gerdau, por que você vende o aço para tal indústria por 50, se para mim você cobra 52? Isso não é legal, vamos dizer assim, legal não na legalidade, não é adequado. Então, o auditor fiscal, ele deve preservar o sigilo fiscal para garantir os interesses da sociedade frente às informações que ele tem. Isso, para mim, me parece tranquilo, para que não se tenha o contribuinte que está sendo auditado, não tenha receio ou medo que aquilo será usado contra ele. Pois bem, essa é uma parte da questão. Agora, extrapola-se esse Instituto do Sigilo Fiscal para outras questões, por exemplo, como benefícios fiscais.
ou gastos tributários, ou privilégios fiscais, como eu gosto de dizer. Como você queira chamar. O termo mais correto é gasto tributário, que o pessoal está usando internacionalmente. Ora, se é um dinheiro da sociedade, se a sociedade, na confecção das suas leis, resolveu tributar e existe uma exceção que é dada, às vezes, de forma infralegal para algum contribuinte, num regime especial, num crédito outorgado, para que aquele contribuinte pague menos, ou seja, diminua o potencial da arrecadação, para mim parece tranquilo que essa informação deveria ser, no mínimo, aberta para toda a sociedade. Assim como quando eu estou aqui viajando para São Luís do Paraitinga, eu passo numa reforma de rodovia e tem uma placa lá, recursos do governo federal ou do governo estadual, quantos milhões estão sendo investidos, qual é o prazo de início e o final da obra. Eu acredito que na frente daquela fábrica, daquela indústria, deveria ter uma placa que o governo está investindo, que é um investimento, tantos milhões de reais, que aquele benefício fiscal tem a obrigação de manutenção de tantos empregos, deveria ter pactuado. Não há avaliação e metas para qualquer benefício fiscal. Muitas vezes só sobre a alegação e a pressão de que vai fechar a empresa, que vai mudar de cidade, concede-se benefício fiscal e sem qualquer contrapartida ou qualquer avaliação posterior, às vezes por prazo indeterminado. Então, aí me parece claro também que o sigilo fiscal não estaria protegendo os interesses da sociedade. A sociedade deveria saber, né? Até para poder exercer o sindicalismo. É importante também. Agora, com o novo presidente dos Estados Unidos, a gente está vendo quão importante é essa valorização das entidades classistas para uma democracia plena. Então, a gente precisaria ter essas informações. No caso do auto de infração que você levantou lá, eu queria só trazer números, tá? Para vocês terem uma ideia, gastos tributários no Brasil no ano de 2020, mais de 500 bilhões de reais. A gente não consegue precisar sequer o valor. A gente sabe que, superando União e Estados, supera 420 bilhões. Mas isso é o que é declarado, porque os Estados é feito segundo a lei de diretrizes orçamentárias, não é efetivamente medido. Então, muitas vezes, os governantes não têm interesse em publicar na sua potência máxima os benefícios. Então, no mínimo 420, sem contar os municípios. E os municípios, muitas prefeituras não cobram IPTU, porque estão muito próximo dos contribuintes, não cobram ISS, e isso a gente não sabe o valor, mas supera os 500 bilhões. Então, é expressivo o valor. Poderia se fazer muito com esse recurso. Para vocês terem uma ideia, 20 vezes superior a um Bolsa Família. 20 vezes superior. Não estou falando que não se deve dar benefícios fiscais ou gastos tributários, mas a lógica deveria ser outra. Só rememorando a palestra do Eurico, deveria ser dado pelo orçamento. O orçamento é discutido com toda a sociedade, ano a ano, na Casa Legislativa, e não por um secretário da Fazenda, ou um governador, ou um ministro da Economia, simplesmente assinando um benefício fiscal. É muito poder para uma pessoa e que pode ser dado até como foi desnudado agora recentemente na Lei Complementar 160, que discutiu benefícios fiscais e a convalidação, de gaveta, né? Uma coisa que não era nem publicado. A questão dos autos de infração é um pouco mais complicado, porque, diferente dessas duas outras exemplos, que é os benefícios fiscais ou a questão do sigilo que o auditor está obrigado no curso da ação fiscal, ele revela, sim, pode revelar, né, algo que uma punição que ainda não transitou em julgado, na esfera administrativa. Então, às vezes, os autos são bilionários, e ele deve ser inscrito em dívida ativa para dar uma liquidez e certeza, um título executivo, né? Vocês sabem disso melhor que eu. Então, muitas vezes demora anos na esfera administrativa do auto de infração da constituição do crédito até terminar a fase administrativa
para depois ir para a judicial. E muitas vezes as empresas negociam as suas ações no mercado de ações, pode buscar investimentos, pode ser compradas, tem aquisições, fusões. Muitas vezes isso pode impactar no valor da empresa de forma injusta, porque nem todos os autos de infração são confirmados. A gente sabe disso, a gente conversou isso, que o fiscal ele não tem a discricionariedade, infelizmente. Ele vê lá, ele sabe que muitas vezes que vai cair no judiciário aquele auto de infração, mas ele é obrigado a lavrar sob pena de prevaricação, né? Ele vai ser responsabilizado funcionalmente se ele não o fizer. Então, existe aí é uma discussão, como você falou, aí é uma tese de doutorado para discutir o sigilo do auto de infração, mas eu acredito que, terminado o julgamento, as decisões do TIT deveriam ser, ou do CARF, deveriam ser todas divulgadas, aí sim, não pelo auto de infração, mas terminada a fase administrativa, poderia ser divulgado. Fabiano. Ficou respondido, Laura? Desculpa. Tá bom. Super, muito obrigada. Valeu. Bom, boa tarde a todas e todos. Rodrigo, sempre um prazer te ouvir, muito interessante, muito rico mesmo. Eu queria fazer uma pergunta e um comentário. Do ponto de vista da praxis aí de vocês que trabalham com isso diariamente, como é que vocês lidam com essa dicotomia por um lado, a questão da isonomia, da aplicação, né, estrita da legislação, e, por outro lado, nessas situações que a gente escuta relatos de vocês mesmos, de algum espaço de discricionariedade, né? A própria Laura falou, né? Um auditor A toma uma decisão, o B toma outra, enfim, eu realmente queria, enfim, entender um pouco melhor, né? Onde acaba a discricionariedade, onde fica a isonomia e a aplicação estrita da lei. E agora, só um comentário breve, né? Enfim, vocês sabem, eu me debruço nessas questões da lei de acesso à informação, transparência, há muitos anos, e acho que é interessante que você colocou alguns aspectos aqui, Rodrigo, com relação aos limites necessários também, né? Enfim, a salvaguarda, né, de algumas informações e a possibilidade de discutir tanto auto de infração como próprios, enfim, investigações. Acho que tem uma questão sobre direito, e foi mencionada aqui a questão de direito à privacidade. Acho que tem uma discussão sobre transparência e privacidade, especialmente, né, que não é só da questão do sigilo fiscal, do CTN, mas acho que cabe, talvez, uma discussão, que é assim, e a própria LGPD agora traz isso, né, uma definição de dado pessoal sensível. Né? Dado pessoal sensível é aquilo que diz respeito à sua posição enquanto conjunto de crenças, enquanto opção sexual, enfim, né? Então são essas e até questões também de saúde, né? Enfim, são questões de foro íntimo, né? Digamos. Então acho que talvez a gente discutir um limite é um pouco isso, né? Quer dizer, será que essas informações, né, são realmente dado pessoal sensível, né? Ou é algo, como a Laura falou, e eu concordo, enfim, ou é algo que tem interesse público em se conhecer o nome, CPF, CNPJ, né, naquela situação, né? Eu queria fazer uma relação muito rapidamente com a discussão lá no início da implementação da Lei de Acesso à Informação, 2012, 2013, que o espaço público brasileiro, o debate público, ficou em torno da questão da publicação do nominal do salário dos funcionários públicos. Que, aliás, era uma coisa que nem estava na Lei de Acesso à Informação. Não está escrito isso, mas alguns entes optaram por essa via e acabou sendo questionado no Supremo. E aí, assim, o que o Supremo decidiu, e o que eu sempre comentava lá nos meus... né, e acho que talvez cabe uma consideração aí, é assim, aquilo que o funcionário público, depois de receber o salário dele, ele vai comprar no supermercado, aquilo enfim, não é de interesse público, né? Agora, o dinheiro que sai dos cofres públicos e entra numa conta particular, né, quer dizer, de um funcionário público, uma pessoa, né? Então, acho que talvez um princípio para a gente pensar é assim, onde que o privado toca o Estado? Né? Então, talvez esse seja um princípio interessante. Então, por exemplo, você mencionou, Espada, a questão de um auditor que está investigando a Gerdau, né? E aí a Gerdau vende aço para uma outra empresa. A relação entre a Gerdau e uma outra empresa me parece que é uma relação privada, né?
Agora, aquilo que a Gerdau paga ou não paga, ou ganha hoje de benefício tributário, aí toca o Estado, né? Aí, né? Então, quer dizer, acho que existem alguns princípios para a gente ir pensando de todo aquele conjunto de informações que as receitas obtêm, como a gente recorta esse conjunto e diz, não, essa parte, ok, pode estar publicamente disponível, esta não, né? Então, eu acho que, enfim, só para contribuir mesmo com o debate, acho que existem, né, parâmetros, princípios que a gente poderia estabelecer para fazer essa diferenciação, né, entre o que realmente faz sentido, né, manter em reserva e o que faz mais sentido publicizar. Mas, enfim, só um comentário aí para agregar, e eu queria entender um pouco como é que vocês lidam com essa questão isonomia versus discricionariedade. Perfeito, Fabiano. Olha, são duas, vou dividir a sua pergunta aí rapidamente em 2 pontos, né? A primeira, essa questão da ação do fisco, e outra, a questão da divulgação das informações ou acesso à informação, como você colocou. Bom, a ação do fisco, ela, desde, acho que 2005, que foi instituído o Código de Defesa do Contribuinte, na maioria dos casos, ou quase todos, o fiscal, o agente público, ele não tem mais uma autonomia plena, a não ser em casos de flagrante. Então, antigamente, o auditor fiscal ele poderia entrar numa empresa que ele escolhesse, porque ele acordou e achou que aquela empresa deveria ser fiscalizada, e ir lá e fiscalizar aquela empresa sem uma ordem de ação fiscal propriamente dita, um documento oficial. Então, esse tempo passou, né? Hoje, existem os planos de ação fiscal, o planejamento é feito de forma centralizada, com base em um banco de dados, um BI, que o fisco tem, seja pelo SPED, seja por uma série de informações que ele tem acesso, e aí, normalmente, essas empresas são escolhidas em setoriais, então, existem grupos de fiscais que ficam analisando esses dados para saber uma setorial metalúrgica, até porque você falou da Gerdau, eu disse esse exemplo, você manteve, então vamos lá. Existem lá alguns fiscais, 10, que ficam cruzando esses dados das empresas metalúrgicas para conseguir ver pontos fora da reta ou fora do padrão de comportamento esperado para poder abrir uma ação fiscal. Então, isso aí é feito consistentemente e de tempos em tempos saem os planos de ação fiscal que é disparado para vários contribuintes no mesmo setor. Isso daí tenta-se, né, buscar uma lógica de justiça, apesar que, ao meu ver, não funciona muito, para não ser aquela questão, pegou um contribuinte para Cristo. Então, existe todo um período, vamos fazer agora uma ação nas cervejarias, nas companhias de bebida, e aí não são todas que são fiscalizadas, mas as que têm um comportamento diverso do esperado, tanto para o bom quanto para o ruim. Se a empresa recolhe muito mais do que era o esperado, também pode-se abrir uma ação fiscal para tentar entender o que está acontecendo e ver se outras empresas não poderiam estar... Os nossos parâmetros também não estão errados, né? E, então, existe isso. E hoje, essa discricionariedade ela é muito mitigada. Até por isso que o OCDE prega isso. O fiscal ele deveria ter parâmetros, né, para poder avaliar cada contribuinte e, conforme o contribuinte, aplicar a legislação cabível, desde uma orientação, que não é simples, mas é importante, até uma punição ou uma punição mais severa, como a cassação da inscrição de funcionamento daquela empresa. Então, a discricionariedade ela é muito pouca. E no âmbito do agente, quando é disparado a ação fiscal, qualquer servidor público que está com uma ação fiscal, ele vai fazer o máximo possível para cobrir a sua responsabilidade e não ficar sobre... E ainda assim é muito difícil, pela complexidade da legislação,
eu acho que a diferença do tratamento que foi levantado entre um fiscal e outro, ele vem muito mais da complexidade da legislação. Por ela ser tão complexa, mas tão complexa, é quase impossível você fiscalizar uma empresa e saber tudo o que rege aquela empresa. Muitas vezes o controller, o advogado da empresa sabe de coisas que o próprio auditor não sabe. Ele tem que trocar ali informações para ter acesso àqueles regimes especiais, que às vezes é específico para um contribuinte, para poder fazer a fiscalização. Então, toda essa complexidade dá uma margem para aprofundamento da ação fiscal ou não, e isso vai, sim, um pouco do convencimento do agente. E a questão da divulgação, eu gostei muito do que você disse, da questão da divulgação do salário do servidor público. Está aí mais um motivo para a gente querer essa divulgação também, né? Exigir dos gastos tributários. Se o salário, que é uma questão muito pessoal, até expõe as pessoas num país que a criminalidade não é desprezível, você expor as pessoas na internet sabendo quanto ganha. Eu acho que se uma empresa recebe benefícios fiscais, também deveria ser divulgado amplamente quanto que aquele contribuinte recebe de benefício, privilégio fiscal para a sua atividade. Não que seja ilegítimo, não estou dizendo que todo benefício é ilegítimo, pelo contrário, mas que todo benefício deve ser dado a ampla transparência. Bom, Rodrigo, infelizmente eu tenho que ser a chata da reunião, nos alertar para o horário. Foi sensacional, acho que para variar, né? Nós tivemos aqui uma infinidade de conteúdos e que bom que temos essa reunião gravada. Se os demais participantes tiverem perguntas, a gente tem um grupo de WhatsApp, eu acho que a gente pode fazer essas perguntas ali no grupo, temos todos nós aqui participando ativamente, mas hoje, infelizmente, eu vou ter que encaminhar o nosso debate para o fim, para a gente respeitar o horário. E, mais uma vez, agradecer muito, Rodrigo, pelo seu tempo, disponibilidade e pelo tanto de conteúdo que nos trouxe. E também ao Fabiano, ao professor Garcês, que colocaram aí as perguntas, foram sensacionais. Professor Garcês, palavras finais? Acho que sim, só rapidamente, você também, todo mundo. Queria agradecer mais uma vez o Rodrigo pela estupenda apresentação. E estou realmente muito convencido de que esse formato nosso aqui, da gente escutar uns aos outros de diferentes áreas, é o caminho para a gente conseguir pensar alguma coisa mais sofisticada, né? Assim como nas outras exposições, o Guilherme, semana passada, o Fabiano, todo mundo que está apresentando, o Urico, várias vezes eu me peguei pensando, e hoje com muita força, falei, pô, não tinha sacado isso, não tinha pensado nisso, não sabia disso. Isso torna a questão mais complicada e, ao mesmo tempo, ela acho que ajuda a ir formando uma espécie de consenso sobre os obstáculos a enfrentar, né? Pelo menos que a gente talvez esteja moldando um conjunto de perguntas comuns muito boas. Então, eu queria agradecer muito. Acho que essa questão desse terceiro, né, que é a sociedade, que é justamente quem tá muitas vezes silenciosa nesse debate, mas é sobre ela, no fundo, para ela que nós estamos fazendo tudo isso, é muito, muito rico. Rodrigo, muito obrigado para todo mundo. De novo, a dinâmica vai ser assim, a gente manda, né, Laura? Manda a gravação para o Rodrigo, para ele ver lá se está tudo bem, se alguma coisa que ele fica mais confortável que não vá ao ar, né? E daí depois, uma vez estando autorizado, nós disponibilizamos para todo mundo. E acho que encerramos com as palavras do próprio Rodrigo. Por favor. Tá bom. O Fabiano levantou a mão lá ou está tranquilo, né, Fabiano? Então tá bom. Professor, eu queria agradecer a oportunidade de estar aqui mais uma vez, colocar
essa nossa visão, né? É super importante a academia mediar esse diálogo e poder aproximar. Como você sempre diz, se algo revolucionário é a escuta, né? Eu queria só, para encerrar mesmo, trazer o que tem por trás disso tudo mesmo. O professor já disse várias vezes que o sistema tributário ele reflete as estruturas de poder e que se há um grande problema no nosso país é a desigualdade, seja ela individual ou regional, porque essa discussão dos benefícios não vai resolver aqui olhando da elite paulistana, acho que a maioria aqui está em São Paulo, vendo também não só a desigualdade individual que a gente tem, como as desigualdades regionais. Não dá para tratar essa questão olhando só da ótica paulista, querendo, vamos acabar com os benefícios. Como é que um governador do Piauí ou do Maranhão vai conseguir desenvolver? E nenhum demérito a esses estados, só estou citando porque me veio à cabeça, mas poderia ser qualquer outro. Vai conseguir desenvolver a sua região. Então, assim, acaba sendo aquela lógica de que o governador precisa gerar emprego, precisa industrializar, precisa desenvolver, e o único instrumento que ele tem é o benefício fiscal. Então, é um race to the bottom, é uma lógica que não tem como escapar, a não ser que a gente veja isso de uma visão muito mais generosa, muito mais inclusiva. Nós precisamos de fundos de desenvolvimento regional, precisamos de instrumentos de combate à pobreza, e o sistema tributário está no centro dessa discussão. Ele deveria ser distributivo, como o professor disse, só que no Brasil ele funciona como concentrador de riqueza. Se você pegar os índices econométricos, os índices de Gini, que avalia com precisão, tanto quanto possível, como é que é a concentração de riqueza antes e depois da tributação, o nosso sistema tributário funciona como um Robin Hood às avessas. Ele tira do pobre para dar para o rico. E o nosso olhar deve ser que não adianta. A Revolução Francesa já mostrou que lá no século XVII, os muros do Palácio de Versalhes não foram suficientes para aguentar essa convulsão social. E a gente está com um abismo cada vez aumentando mais, com uma concentração de riqueza sem precedentes, e que, se há um instrumento que pode realmente mudar isso, é o nosso sistema tributário. Então, se a gente continuar olhando cada um para o seu próprio umbigo, vai agravar a desigualdade social, e a gente não vai superar o primeiro passo, que é aquela questão que eu trouxe, a crise de confiança. A gente precisa criar um ambiente de confiança onde a gente possa realmente discutir isso de forma serena e pelo bem do terceiro pilar, que é a sociedade, que tem que estar em primeiro lugar. Muito obrigado, viu, professor? Legal. Fechou arrasando, hein? Arrasou aí o final mesmo, como toda fala. Muito, muito obrigado, pessoal. Esse grupo aqui é um privilégio poder conversar com vocês. Muito legal e muito legal que agora a ADMA também possa fazer parte dos nossos debates, tá bom? Pessoal, bom dia para todo mundo. Laura, qual que é a nossa próxima etapa? Mariana Pimentel. Vou confirmar, mas mantenho todos atualizados no nosso grupo. Tá bom. Muito obrigado a todo mundo. Hoje, especialmente, obrigado, Rodrigo. Um abraço bem forte. Até mais. Tchau, tchau. Abraço, tchau. Obrigado. Tchau, tchau. Tchau, boa tarde.